Sabe aquela pecinha minúscula, quase invisível, dentro do seu celular ou notebook que basicamente gerencia toda a energia? Pois é, existe uma indústria inteira e uma batalha silenciosa acontecendo para controlar esse espaço. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das empresas que está bem no meio dessa briga, a Alpha and Omega Semiconductors, ou, para facilitar, a OSL. Vamos descobrir o que eles fazem, como se saíram no ano que foi bem complicado para o setor e qual é o plano deles para continuar, bom, energizando o nosso futuro. Nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender quem é a AOSL. Depois, damos uma olhada no que eles produzem, analisamos os números do último ano, checamos a saúde financeira da empresa e, para fechar, discutimos a estratégia, os riscos e as oportunidades que eles têm pela frente. Então vamos lá, começando pelo começo. Quem é a Alpha e Omega Semiconductor e, afinal, o que ela faz nesse universo gigantesco da tecnologia? Olha, a melhor forma de pensar nisso é como se esses semicondutores fossem os gerentes da eletricidade. São componentes super importantes que controlam como a energia flui e é convertida dentro de praticamente tudo que vai na tomada ou tem bateria. Eles garantem que seu aparelho receba a quantidade certinha de energia, nem mais nem menos. É um trabalho de muita precisão. Ok, alguns dados básicos para a gente se situar. A OSL é uma empresa de capital aberto, negociada na Bolsa de Tecnologia Nasdaq. A sede deles fica em Sunnyvale, na Califórnia, ou seja, bem no coração do Vale do Silício. E o valor de mercado? Gira em torno de 859 milhões de dólares. Então, não é uma das gigantes do setor, mas com certeza é um nome relevante nesse mercado super competitivo. Beleza, já sabemos quem eles são. Mas o que eles vendem na prática? Vamos mergulhar agora no portfólio de produtos deles. E a primeira coisa que chama a atenção é esse número aqui, quase 2.800. Esse é o número de produtos ativos que a AOSL tem no catálogo. É bastante coisa. Isso já dá uma bela ideia da variedade e da complexidade da operação deles, né? E dentro desses quase 2.800 produtos, a gente tem algumas estrelas. Eles fazem os famosos MOSFETs, que são tipo interruptores eletrônicos super rápidos. Também fazem os Power ICs, que são circuitos integrados de potência, os verdadeiros cérebros da energia. E o mais legal é onde a gente encontra tudo isso. Basicamente, em todos os lugares. Notebooks, servidores de data centers que rodam inteligência artificial, carregadores de celular, motores industriais e até nos sistemas dos carros modernos. Certo, com um portfólio desses, a pergunta que fica é: e o dinheiro? Como é que está a performance financeira da empresa? Vamos dar uma olhada no que os números dizem. Bom, a receita do ano fiscal de 2025 foi de 696,2 milhões de dólares. Esse é o nosso número de partida, o faturamento total da companhia. Mas é aqui que a coisa fica bem interessante. Sabe, existem duas formas principais de olhar para a lucratividade. Pelo padrão contábil oficial, o tal do GAAP, a empresa teve um prejuízo. Só que se a gente olhar pelo não GAAP, que é um jeito de medir que tira alguns custos que não são desembolso de caixa, tipo remuneração com ações, aí a história muda completamente. Aparece um pequeno lucro. E essa diferença é gritante, né? Mostra que a operação em si até pode ser lucrativa, mas tem muito custo contábil pesando no resultado final. Só que no papel, o que vale mesmo é o oficial. E o número final foi esse. Um prejuízo de 97 milhões de dólares. É um número forte e que mostra bem o tamanho do desafio que eles tiveram que encarar nesse período. Agora, é muito importante colocar isso em contexto. Esse prejuízo não veio do nada e nem foi um problema exclusivo da ASL. Na verdade, o setor inteiro de semicondutores passou por um ciclo de baixa bem forte. Isso significa menos demanda, mais pressão nos preços. Foi um cenário bem difícil para todo mundo que atua nessa área. Ok, a empresa deu prejuízo. A pergunta natural que surge é: e agora? Será que ela tem fôlego financeiro para aguentar essa fase ruim e conseguir se recuperar? E olha só que curioso, a resposta parece ser que sim, e com folga. Se a gente olhar o balanço, a quantidade de dinheiro em caixa é muito, mas muito maior do que a dívida total. Isso é um sinal super positivo de saúde financeira. Mostra que, mesmo com um resultado operacional ruim, a empresa está bem estruturada. E tem mais. Mesmo num ano de prejuízo, a operação da empresa conseguiu gerar caixa, o que é um feito e tanto. A própria diretoria já veio a público dizer que a liquidez atual é mais do que suficiente para bancar a operação pelos próximos 12 meses. Isso traz uma certa tranquilidade. E uma das maneiras que eles têm para manter essa saúde financeira é essa aqui. A empresa não distribui dividendos. Todo o capital que sobra é reinvestido na própria operação, no crescimento.
É uma escolha estratégica bem clara que prioriza o futuro do negócio. Bom, então o cenário é esse. Uma empresa financeiramente sólida, mas que está enfrentando um mercado bem complicado. Qual é o plano de jogo? Para onde a OSL está olhando agora? Vamos falar um pouco de estratégia. A estratégia deles parece bem focada, mirar nos mercados que estão bombando. Eles querem ser peça-chave nos data centers e na infraestrutura de inteligência artificial. Também estão de olho em soluções cada vez mais eficientes para computadores e notebooks. E, claro, querem crescer ainda mais nos mercados industrial e automotivo, que são super exigentes, mas também muito promissores. Mas claro, nem tudo são flores. Existem riscos bem claros no caminho. O primeiro é a própria natureza do setor, que vive de altos e baixos. Outro ponto é a pressão constante da concorrência, que sempre joga os preços para baixo. E por fim, tudo depende da execução. Eles precisam acertar em cheio na pesquisa, no desenvolvimento e na produção para a coisa toda dar certo. E tudo isso nos leva a essa grande questão, que meio que amarra toda a nossa análise. Será que essa aposta estratégica em mercados de alto crescimento vai ser o suficiente para a SOL driblar a instabilidade que é tão característica da indústria de semicondutores? Essa é a pergunta de $1 milhão, e com certeza é algo para a gente continuar observando de perto.